É tempo de oração. Amigos, o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa vem dos lábios, vem do Senhor. Provérbios capítulo 16, versículo 1. O homem pode fazer planos, mas sua execução, que se torna explícita no falar, acaba cumprindo-se ou se cumprindo os desígnios de Deus. Que possa Deus abençoar você e sua família no dia de hoje. O título do vídeo é Paulo, o escolhido de Deus. E você diz, o que tem a ver com Provérbios capítulo 16, versículo 1? O coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. Muito bem, continue aqui no vídeo e você vai entender o que Deus está falando ao seu coração. Porque todos nós temos planos, amigos. Eu tenho planos, você tem planos. O homem pode fazer planos. Porém, você tem que entender que se você é um escolhido de Deus, a resposta certa vem do Senhor. Por isso, não se precipite. Se os seus planos estão dando errado, não fique triste, nem desanime se as coisas não estão saindo como você gostaria que fosse. Se essa mensagem chegou até você, é justamente para te dizer isso, que a resposta certa vem do Senhor. Ninguém clicaria nessa mensagem, para ouvir essa mensagem, se não há nela fé, esperança, confiança em Deus. Então, vamos aprender nessa mensagem de que o homem pode fazer planos, que o apóstolo Paulo também ele fez planos, mas a resposta certa veio do Senhor. Então, antes de nós começarmos aqui, você que não é inscrito no canal, se inscreva, dê um joinha se você gostou, e você vai entrar nos comentários e você vai escrever justamente isso. Meu Deus, eu tenho meus planos, mas a resposta certa vem do Senhor. O apóstolo Paulo nasceu em Tarso, na Sicília, hoje é uma região da Turquia, no ano 5 da era cristã, quer dizer, há uma possibilidade dele ter nascido nessa era, no ano 5. Tarso é uma cidade, e essa cidade era um próspero centro mercantil e intelectual do mundo romano. Paulo, filho de uma família judaica da tribo de Benjamim, que gozavam dos privilégios da cidade romana, o nascer recebeu o nome de Saulo, no significado hebreu, no hebreu Saulo, que mais tarde alterou para Paulo, do latim, veio do latim. Depois da conversão do seu batismo, passou a ser chamado Paulo. Saulo passou os primeiros anos de vida em meio da comunidade judaica e que frequentou a escola da sinagoga. Um antigo costume judeu era ensinar as crianças algum trabalho útil. Saulo tornou-se tecelão. Ainda adolescente, foi enviado a Jerusalém, onde deveria familiarizar-se mais profundamente com a religião e a cultura hebraica. Em Jerusalém estudou no templo, lá em Jerusalém, no Templo de Salomão, reedificado e embelezado por Herodes Agripa, o governador da Palestina. Estudou muito, se esforçou muito para se tornar membro da seita ortodoxa dos fariseus, como seu pai, o pai de Saulo, ou Paulo de Tarso. Durante 5 anos foi educado como discípulo de Gamaliel, rabino influente e de renome. E no fim dos estudos retorna para Tarso, para a cidade de Tarso. Alterna os trabalhos na sinagoga e a fabricação de tenda, junto ao pai. Nessa época ocorrem os grandes eventos do cristianismo. Os movimentos do Senhor Jesus pregando o Evangelho em toda Jerusalém, em toda Judéia, no mar da Galileia, e a fama do Senhor Jesus corria por toda terra. Eu estou trazendo todas essas informações, amigo, para que você possa entender que Paulo se preparou para ser um rabino por causa do seu esforço em estudar,
por causa da sua inteligência, da sua capacidade e também os conselhos do seu pai, ele se preparou para ser membro da seita ortodoxa dos fariseus. Esse era o plano de Paulo, mas ele ainda não tinha entendido de que ele estava se preparando justamente para se tornar o grande apóstolo Paulo, um servo de Deus. Ele não tinha entendido que desde o ventre da sua mãe, Deus já tinha escolhido ele para se tornar um apóstolo de Cristo, um dos maiores pregadores do cristianismo. Autor de 13 epístolas do Novo Testamento. Ele escreve 13 epístolas. Deus usou esse homem para que fosse pregado o evangelho de Jesus Cristo, tanto para o judeu como para o grego e os gentios. Ele nasceu, ele cresceu, estudou tudo no período da lei. Agora ele é usado pelo Senhor Jesus para que, como um homem estudado, como um homem inteligente e influente, ele pudesse agora trazer a graça do Senhor Jesus. Paulo foi contemporâneo do Senhor Jesus Cristo quando humano aqui na terra. Paulo ouvia falar das movimentações, das multidões seguindo Jesus. Paulo não aceitava nem concordava com a pregação do Senhor Jesus. A maior parte dos judeus, inclusive ele, Paulo ou Saulo, não acreditava ainda que aquele fosse o Messias. Porque o Senhor Jesus se apresentava dizendo: é chegado a vós outros o reino de Deus. Porque Jesus dizia: eu sou o Filho de Deus, o Messias. Porque o Senhor Jesus dizia: eu e o Pai somos um. E na cabeça de Paulo e de todos os religiosos da época, isso era blasfêmia, que foi a causa da morte do Senhor Jesus. Quando Saulo chega a Jerusalém, por volta do ano 29, 30, não se sabe bem com precisão sobre o tempo, o ano, porque uns dizem que Jesus morreu no ano 30, outros dizem que Jesus morreu no ano 33. E quando Paulo vem para Jerusalém, Jesus já tinha morrido, ressuscitado e subido aos céus. E já tinha muito discípulo, porque já tinha descido o Espírito Santo. E quando Paulo chega a Jerusalém, os discípulos de Jesus já eram mais de 5.000. Mais de 5.000 discípulos. E aí começa Paulo a perseguição, perseguindo os cristãos, porque agora ele já tem um cargo, ele já tem uma posição, nível social, influência, crédito, e tinha também a autorização dos próprios sacerdotes, do sumo sacerdote, dos romanos, enfim, para perseguir os cristãos, para perseguir a igreja. E é aí onde você vê aqui no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 7, você vê o apedrejamento de Estevão, e você vê no versículo 60, justamente no capítulo 8, já no versículo 1, e Saulo consentia na sua morte. No capítulo 7, do versículo 58, quando diz assim: lançando-o fora da cidade, o apedrejaram, as testemunhas deixaram suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo. E assim, a perseguição de Paulo perseguindo Saulo, perseguindo a igreja do Senhor, até o dia em que ele tem um encontro com o Senhor Jesus a caminho de Damasco. Então, amigos, o que acontece? Saulo, ele fez planos, mas a resposta certa veio de onde? Do Senhor, aonde o Senhor escolhe ele para que ele venha ser o apóstolo Paulo. No próximo vídeo a gente vai falar sobre a transformação de Saulo, do apóstolo Paulo, quando ele se converte. E a mensagem é essa, para o seu coração, para o meu coração, de que nós até podemos fazer planos, mas a gente tem que fazer planos sabendo de que a resposta certa vem dos lábios e dos lábios do Senhor.
Você é de Deus. Se você está passando por alguma luta, por alguma dificuldade, as coisas estão dando errado na sua casa, na sua família, no seu casamento, na sua vida profissional, você é de Deus. É por esta razão de que eu quero dizer para você, amigo, entregue a sua vida ao Senhor Jesus. Ah, mas eu já entreguei, já tenho compromisso com Ele. Então espere nele. Confia nele de que o mais Ele vai fazer na sua vida. Eu não tenho dúvidas. Eu não tenho dúvidas. E assim, Deus te abençoe com essa mensagem, com essa palavra, em o nome do Senhor Jesus. Vamos então orar? Vamos falar com Deus? Nosso Deus e nosso Pai, em nome do Teu Filho Jesus Cristo, ó Deus. Nesse momento eu oro ao Senhor, meu Pai, apresentando todas essas pessoas que estão inscritas nesse canal, meu Deus. Cada um com a sua casa, cada um com a sua família. Visite e abençoe esse dia de hoje, meu Deus. Oh, meu Pai, essa pessoa que os planos dela, os sonhos dela, os desejos dela estão sendo frustrados, não está dando certo, meu Pai. O Senhor sabe por quê. Então eu quero, meu Deus, entregar essa vida nas Tuas mãos. Eu quero entregar essas pessoas nas Tuas mãos. Que o Senhor venha iluminar seus pensamentos, que o Senhor venha quebrantar-lhe o coração, que essa pessoa, meu Deus, ela esteja com a alma aberta para que o Senhor possa derramar o seu Espírito e conduzir essa pessoa pelos teus caminhos. Ah, meu Deus, assim como o Senhor, meu Pai, transformou a vida de Saulo, se tornando o apóstolo Paulo, que o Senhor venha transformar a vida dessa pessoa agora, meu Deus. Essa pessoa que está sofrendo com um problema de doença na família, no casamento, em qualquer área da sua vida, que ela receba a tua bênção, em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e todos digam amém. Graças a Deus. Seja abençoados, amigos. Assim como Deus transformou, abençoou a vida de Saulo, transformando ele no apóstolo Paulo, Ele vai fazer grandes coisas na sua vida. Vamos crer e vamos confiar, tá bom? Que Deus abençoe a todos vocês. Se você gostou, dá um joinha, se inscreva no canal quem não é inscrito e escreva nos comentários: eu estou fazendo os meus planos, mas a resposta certa vem do Senhor.